A gente volta com o TV Mar News. Eu queria convidar você que está nos assistindo a acompanhar essa matéria, a situação dramática que vive uma mulher que está precisando fazer uma cirurgia para redução de peso e também de hérnia. A gente vai acompanhar agora na matéria de Fernando Palmeira. Claudivânia Alves Batista dos Santos, 43 anos de idade, 143 quilos. Tem já morbidades devido ao excesso de peso e problemas como hérnia e precisando de tratamento urgente e até provavelmente tratamento cirúrgico para as hérnias e até, quem sabe, uma redução do estômago. Vamos falar com ela porque ela quer fazer um apelo. Afinal de contas, dinheiro é o grave problema e acesso também à saúde pública. Nesse momento, principalmente, a coisa fica complicada. Como é que está sendo o seu dia a dia, a sua vida, minha cara Claudivânia? A minha vida, o meu dia, ultimamente tem sido muito sofrido. Exatamente mais de 5 anos, eu sofro com uma dilatação intestinal, que aconteceu devido já ao excesso de peso. Os médicos que eu já passei, eles disseram que não poderiam fazer a minha cirurgia por causa do excesso de peso. E eu já tentei por várias vezes fazer a dieta acompanhada e tudo, mas é muito difícil mesmo. Não só pela parte financeira, mas pela parte psicológica também, que eu adquiri também um começo de depressão por causa desse problema do intestino que eu tenho passado. E sinto muitas dores. E tenho tido crises direto agora da hérnia. E é muita dor. Me acordo, durmo doente e me acordo doente. Atualmente você está tendo uma certa atenção psicológica. Como é que está sendo a atenção, principalmente no setor público de saúde, aqui na região que é a parte alta de Maceió? Péssima. Assim, eu vou para um médico me empurra para outro, e assim eu vou passando de médico para médico, e eles dizem, o último que eu fui foi um médico particular, e ele disse que não precisava nem tirar a roupa nem nada, ele já detectou o meu problema. Ele disse que era uma hérnia dentro do intestino, e o intestino tinha sido expulso do local onde estava. E esse bolo pendurado aqui, que eu tenho aqui do lado, isso é o meu intestino e uma hérnia dentro do intestino e uma hérnia umbilical. E ele disse que só fazia essa cirurgia se eu perdesse de 50 quilos a mais. Eu disse, mas doutor, é muito difícil perder 50 quilos. Para mim é quase impossível. Ele disse, mas você, se for para a mesa de cirurgia, do jeito que você está, você morre. E eu fiquei sem saber o que fazer. Ele contou que a situação era grave, que era necessário eu perder o peso primeiro para ver se ele fazia uma reavaliação, se era possível colocar o intestino no lugar. Falaram em algum momento em uma cirurgia bariátrica mesmo para resolver esse problema, para diminuir exatamente o peso? O último médico que a ex-sogra da minha filha me levou lá no HGE, ele disse, tente se encaixar no projeto do HU, que é o projeto de obesidade. Se esforce e veja se você consegue uma vaga. Aí uma amiga minha conhece uma moça que trabalha lá, e eu já tenho cartão de lá, já tive um filho lá, e procurou meu cartão e marcou uma consulta com um gastro. E ele disse, olha, esse problema eu não posso resolver. Quem pode resolver é o médico da bariátrica. Você vai para a fila de espera e esperar uma consulta para ele dar um avaral, ver como é que vai fazer o procedimento com você. E como SUS, estamos na fila. Da fila do SUS. Agora, tem um SUS. complicador, que é exatamente essa pandemia. Você acha que a dificuldade aí aumenta, né? Ainda piorou, porque parou tudo. No HU não tá mais funcionando quase nada. Parou tudo por causa da pandemia e piorou mais a situação. Eu tenho o seu telefone aqui, que é o 8298682171. É isso? Isso. Vou repetindo, 8298682171. Para as câmeras da TV Mar, fique à vontade para fazer o apelo, para você apelar para as autoridades de saúde, para os médicos, aqueles que
gostam de ajudar, que querem ajudar, a comunidade. Fica bom. Bom, meu nome, como o repórter já falou, é Claudivânia Alves Batista dos Santos, tenho 43 anos, peso 143 quilos e sofro de uma dilatação intestinal. Eu tenho 2 hérnias, uma dentro do intestino e uma umbilical. E eu careço muito da ajuda de um profissional que possa vir me ajudar a fazer essa cirurgia. Eu não tenho recursos financeiros, meu esposo é desempregado há mais de 2 anos. A situação não é fácil, eu tenho 4 filhos, só um filho trabalha, que me ajuda há poucos meses que ele está trabalhando. Então eu apelo às autoridades profissionais que tenham de misericórdia, compaixão de mim e me socorram em questão de uma cirurgia para que eu possa ter saúde, para cuidar dos meus filhos, da minha família e voltar a ser uma mulher. Porque até nisso a minha estima está abalada. Eu não tenho nem capacidade de ser esposa e nem de ser mãe. Fico todos os dias triste porque eu gostaria muito de ser o que eu era antes. E eu não me vejo capaz disso. Quando eu me olho no espelho, eu me vejo deformada, com um bolo que pesa mais de 5 quilos. Então eu peço às autoridades que tenham de compaixão e que me ajude, por favor. A dignidade da pessoa humana passa fatalmente pela saúde e pela melhor qualidade de vida. A nossa missão, a missão da TV Mar, é informar, mas acima de tudo, ajudar. As imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnon de Melo, no canal 25 da NET. Pois é, gente, muito bem lembrado, Fernanda. Nossa missão é, acima de tudo, ajudar, né? E a gente vai ver também o drama, né? Sentido pelo esposo dela, e ele nos relata também a situação. Vamos acompanhar. Eu queria deixar um apelo aqui, porque às vezes eu vejo minha mulher, às vezes não, já peguei ela quase morta em cima da cama. Essa mulher tem febre reumática, dor de cabeça, dor de coluna. Já muitas vezes eu orei por ela, porque senão ela não passava o dia viva. E eu vou lhe dizer uma coisa, eu apelo para as autoridades, a área da medicina, que possa fazer essa operação, que possa ter um pouco de misericórdia e atentar para este problema. Porque não é fácil o momento que ela vive. O momento que ela vive é muito peculiar. E a gente que está perto dela é que sabe o que ela passa. Meu querido ouvinte, só isso que quero falar. Que você possa atentar e possa entender em que a sua área que você trabalha, que você é um profissional na área da medicina, possa ter misericórdia e poder atentar para este problema. E eu agradeço a Deus e peço a sua compreensão, que você atente para isso. Né, gente, nesse momento que a gente fala tanto sobre solidariedade, vamos também ser solidários a essa situação, tá bom? E olha só, a gente agora vai iniciar a nossa conversa com Luciana Caetano, ela que é economista, e nesse segundo semestre, em meio à pandemia, como deve ficar a economia brasileira? A gente vai conversar sobre esse assunto exatamente com ela. Luciana, bom dia para você, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Então, Luciana, a economia brasileira sofreu um abalo significativo nesse primeiro semestre de 2020. Qual o balanço que você pode fazer? Olha, a gente tem um PIB em final de 2019 inferior 5% ao PIB de 2014. Então, o tamanho da economia em 2019 ela já era mais ou menos do tamanho de 2012, o tamanho foi o recuo nesses últimos anos, porque não houve recuperação. Então, o grande problema da economia brasileira é que ela é afetada por essa pandemia exatamente no período muito crítico em que a gente não teve nenhum movimento de recuperação em relação à queda registrada em 2015 e 2016. A economia patinou aí em 2018. Em 2017, 2019 também não houve recuperação, e aí a gente é surpreendido com essa necessidade de isolamento social, que provocou aí uma retração expressiva, principalmente no mês de abril,
dos mais diversos setores. A gente teve aí mais de 16% no setor industrial, 11,7% no setor de serviço, de que no estado de Alagoas foi superior a 26% no setor de serviço e também no setor de comércio. O setor de serviço, hoje, ele representa mais de 52% da força de trabalho no país. Então, como o recuo foi muito grande no setor de serviço, obviamente que isso tem um impacto muito grande sobre o volume de massa salarial no Brasil. E de janeiro até maio, a gente teve um recuo de 98,6 bilhões de reais na economia brasileira a título de massa salarial, o que afeta profundamente os mais diversos setores. Então, a gente vai ter aí alguns setores no mês de maio registrando alguma recuperação ainda tímida, mas mesmo assim, quando você pega o acumulado do setor de serviço em relação a abril e a maio de 2019, é uma queda acima de 19%. Isso não é pouca coisa, considerando um país de dimensão continental e, mais ainda, considerando que esse número é uma média, com impactos maiores para alguns estados que já têm mais dificuldade com relação à infraestrutura produtiva. Então, a recuperação ela tende a ser lenta e tende a ser mais lenta, principalmente para os setores que têm uma dependência maior do turismo, e o estado de Alagoas é um exemplo disso, principalmente em algumas cidades, exemplo de Maceió, Marechal Deodoro, Maragogi, até porque como o turismo ele não é um produto essencial em termos de consumo, obviamente que, não sendo prioridade, a sua recomposição ela tende a ser mais lenta, por duas razões. Primeiro, que houve uma queda muito grande do poder aquisitivo das pessoas, e isso, não sendo uma prioridade, fica por último para ser resolvido, e também por conta do risco, e aí, obviamente, as pessoas só tendem a retomar suas atividades no que diz respeito à cadeia do turismo quando houver mais segurança. O que as pessoas fazem de imediato é o que é urgente, que é o retorno ao trabalho, quando isso foi inevitável em razão dos decretos de flexibilização do isolamento social. Mas o fato é que, para 2000, a gente já tem uma previsão para uma economia que tinha um déficit de 5% em relação a 2014 e 2019, a gente tem para 2020 uma previsão de queda que oscila aí entre 5% a 9%. Se você somar isso com os 5% já de perda de 2019, a gente tem aí, obviamente, que um prejuízo enorme em 2020, que não vai ser fácil ser resolvido, obviamente, em 2021. 2021 não vai recuperar essa economia na expectativa que nós temos, que a classe trabalhadora, que os governos têm. Vai ser muito difícil, o processo vai ser muito lento e, obviamente, que isso afeta principalmente a qualidade de vida das pessoas que hoje vivem abaixo da linha de pobreza, porque esse recuo, esse encolhimento de massa salarial, obviamente, aumenta a desigualdade, aumenta o empobrecimento, principalmente para os territórios periféricos, e Alagoas é um exemplo muito claro disso, assim como Maranhão e Piauí. Luciana, você faz aí um panorama muito pertinente dessa situação que a gente está vivendo, né? E eu acho que vale a pena, o que vale a pena a gente ressaltar dessa situação toda que você tem explicado aqui para a gente, é a situação de que a gente já estava ruim, a economia brasileira já vinha capengando. Muita gente tem colocado toda a responsabilidade dessa situação apenas na situação da pandemia, né? É por conta da pandemia, mas a gente já vinha numa situação de fato difícil e agora, é claro, evidentemente, com essa pandemia piora ainda mais. E aí a gente vê o comércio da gente reabrindo, né? Não só aqui em Alagoas, muitos outros estados brasileiros também têm aberto, ou outras cidades têm aberto também as portas do comércio. Eu acredito que exatamente nessa tentativa de respirar um pouco mais diante da situação dessa crise econômica. Mas como que a gente deve reagir diante dessa abertura do comércio para o próximo semestre, ou seja, esse segundo semestre ainda desse ano? Olha, eu particularmente vejo com muita preocupação e há um alerta da comunidade científica, de um modo geral, de que a gente pode ter aí o efeito bumerangue, que é o retorno dessa disseminação do vírus com mais força. Se você pega, por exemplo, as curvas de contaminação para o estado de Alagoas, ela não recua, você não tem um controle do volume, do nível e a velocidade de contaminação, de modo que essa reabertura ela pode trazer uma necessidade
de radicalização no que diz respeito ao isolamento social. E ignorar isso talvez tenha como efeito colateral um crescimento muito grande do número de mortes, que hoje está se concentrando cada vez mais nas comunidades mais pobres, que não têm condição de fazer o isolamento social por conta da própria condição de vida, que é a busca de sustento nas ruas, e principalmente o mercado informal. O estado de Alagoas tem hoje mais de 54%, se a gente pegar o último trimestre de 2020, ali de janeiro a março, registrávamos uma taxa de informalidade de 54%. Então, com os acordos que foram feitos entre empregador e trabalhador, que é de demissão, redução de jornada de trabalho, você tem aí um número ainda muito maior agora de pessoas que ficaram desempregadas por conta do isolamento e que certamente também serão jogadas na formalidade, na proteção social do trabalho, e isso vai impor ao Estado Nacional e também aos Estados subnacionais uma responsabilidade de fazer uma compensação para evitar que as pessoas passem fome. Então, esse é o quadro que a gente tem hoje, e certamente alguns setores, principalmente bares e restaurantes, devem retomar, quando isso for possível, com uma capacidade muito abaixo do seu normal de funcionamento, e essa redução da sua escala de venda pode, inclusive, comprometer a rentabilidade e o funcionamento desses setores, porque aí você tem um custo fixo, que é funcionários, energia, água, enfim, os encargos trabalhistas. Então, obviamente que será difícil também essa retomada para alguns setores, porque o volume de vendas vai ficar muito abaixo do habitual e talvez isso torne inviável, inclusive, o retorno de alguns empreendimentos. Então, as condições estão muito ruins e vale ressaltar que o que foi liberado a título de plano emergencial, seja para as empresas a título financeiro, seja para as famílias a título de auxílio, ele é insuficiente porque ele não compensa o volume de salário e volume de vendas que são realizadas, que asseguram o bom funcionamento das unidades de produção. Então, a situação, sem sombra de dúvida, é muito crítica. É importante que as pessoas compreendam que essa crise não vai passar rapidamente, nem do ponto de vista da saúde, nem da saúde, um pouco da economia, e a gente precisa cada vez mais de um Estado forte para dar conta dessa crise que se expande a cada dia, e a gente vai ter que aprender a lidar com ela. Eu fico muito preocupada. Pois é. E cada vez mais atuante. A gente está com um probleminha no seu áudio, Luciana, a gente não está conseguindo te ouvir bem, mas eu já agradeço muito a tua participação aqui no TV Mar News, uma excelente conversa. Acho que a gente poderia, inclusive, passar o dia inteiro conversando sobre isso aqui no TV Mar News. Te faço o convite para vir aqui no nosso estúdio, que aí a gente tem uma conversa mais tranquila, sem essa interferência tecnológica, tá bom? Muito obrigada pela tua participação aqui, tenha um excelente dia. A gente vai agora ao vivo conversar com o Viderlan Araújo, que vem trazendo informações para a gente. Viderlan. É isso mesmo, Paulane Santos, estamos de volta na programação da TV Mar. Eu estou mais precisamente no estacionamento do Maceió Shopping para poder acompanhar mais uma ação da Secretaria de Segurança Pública com apoio do Instituto de Identificação para a entrada e entrega de documentos de identidade, o chamado RG. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com o Rony Presbítero, ele que é superintendente do Instituto de Identificação. Uma iniciativa muito bacana, porque dá para perceber aqui polícia para garantir a segurança, tem ambulância do Corpo de Bombeiros e todo o aparato que está sendo feito seguindo as recomendações de isolamento social. Esse é o propósito da entrega, Rony. Bom dia. Bom dia, exatamente. Nós montamos essa grande estrutura que começa hoje aqui no estacionamento do Maceió Shopping, que vai até a sexta-feira, e depois começa no Pátio Shopping e vai até o dia 24, das 9 às 16, para poder fazer a entrega de todos os documentos que foram requeridos aqui na capital, e vai durar das 9 até as 16 horas. E você conversava com a gente a respeito de aproximadamente 200 pessoas do Instituto de Identificação trabalhando exatamente para poder garantir uma celeridade nessa entrega do documento. Isso. Nós temos hoje aqui no evento, só aqui no evento, mais de 100 pessoas envolvidas nessa ação.
Rony, explica pra gente, essa ação vai até que horas aqui no estacionamento do Maceió Shopping e o que é preciso a pessoa trazer para poder garantir a retirada do documento? A ação, o horário de atendimento ao público é de 9 às 16. E o que é preciso de documento para poder fazer a retirada? Olha, a pessoa que requereu, ela vai precisar trazer apenas o protocolo de atendimento. Se outra pessoa vier buscar por ela, vai ter que trazer o protocolo, a certidão de nascimento ou casamento original do requerente e o seu documento de identificação. E é claro, por se tratar de um documento e tem todo o risco realmente de ações de criminosos, tem aqui uma viatura da polícia para poder garantir a segurança, tem viatura também do Corpo de Bombeiros para poder garantir a saúde das pessoas. Quando se há aglomerações dentro de um isolamento que já está sendo respeitado, Rony, é importante também falar dessa preocupação no acolhimento para as pessoas que aqui vêm buscar o documento. Exatamente, né? A gente está tratando de documentos públicos e nós contamos com o apoio da Polícia Militar e fazemos parte da Secretaria de Segurança Pública e, por isso, para garantir a segurança da sociedade, nós contamos com esse apoio. Muito bem, Paulane Santos, esse é o Rony Presbítero, ele que é superintendente do Instituto de Identificação. Lá no fundo, já dá para perceber a definição, né, a divisão por letras também, né? Tem ali definição por letras para poder facilitar a entrega dos documentos, ou seja, cada um fica realmente na sua fila, diante do nome, diante daquilo que pode ser colocado, e uma triagem, uma filtragem também é feita pela equipe do Instituto de Identificação, né? Exatamente, nós contamos aí com toda uma organização. Esse evento aqui engloba mais de uma secretaria. Nós contamos aí com o apoio da Secretaria de Comunicação. Nós contamos com um grande apoio da Secretaria de Ressocialização também. Então, a sociedade aí tem todo o aparato do Estado, entendeu? Não só é a Secretaria de Segurança Pública que está organizando isso, entendeu? É uma coisa que engloba todo o Estado de Alagoas mesmo. Muito obrigado, então, Rony Presbítero, trazendo informações até sexta-feira aqui no estacionamento do Maceió Shopping. Depois, toda essa estrutura, essa logística será transferida para o estacionamento do Pátio Shopping, lá no Benedito Bentes, na entrada do Benedito Bentes, para oferecer esse mesmo serviço de entrega de documentos de identidade para as pessoas, com toda a logística que nós já mostramos, o trabalho que o Instituto de Identificação, que é um núcleo, na verdade, da Secretaria de Segurança Pública do Estado, tem colocado à disposição nesse período de pandemia para que as pessoas recolham seu documento, ou pelo menos retirem seu documento, para poder dar andamento aos mais diversos segmentos. Paulane Santos, eu vou me despedindo desta edição do TV Mar News ao lado do repórter cinematográfico Francisco Nogueira. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, para trazer outros assuntos na programação da TV Mar. É com você. Muito obrigada, Viderlan, pelas suas informações. Amanhã a gente volta a se encontrar, então. Para você que me acompanhou durante o dia de hoje, obrigada também pela tua audiência. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no teu canal 525 na NET, também lá na Gazeta Web. Lembre-se que se você quiser se manter informado, é só acessar www.gazetaweb.com e ao longo do dia você vai se informando e também acompanhando ao vivo a nossa programação, tá bom? Você vai ficando agora com um programa Bem Assim no comando de Mara Almeida. Um beijo bem grande, até amanhã.